Era uma noite quente de verão, o sol tinha apenas começado a pôr-se e a lançar um brilho dourado sobre a cidade enquanto ele se dirigia para o local do concerto. Há semanas que esperava ansiosamente por este espetáculo, sabendo que seria a oportunidade perfeita para se libertar e esquecer todo o estresse e responsabilidades da sua vida cotidiana. O concerto estava a ser realizado pelo seu amigo, que era músico, e ele estava ansioso por ver os frutos do trabalho do seu amigo. Ao aproximar-se da entrada, podia ouvir a música que já começava a filtrar através das paredes. O som da guitarra e da bateria enchendo de uma sensação de excitação e antecipação. Enquanto caminhava através da multidão, abrindo caminho até ao palco, não podia deixar de sentir uma sensação de saudade e anseio no seu íntimo. Tinha sido sempre um romântico sem esperança, e tinha ansiado por aquela pessoa especial com quem partilhasse a sua vida. Alguém que o compreendesse e valorizasse pelo que realmente era. À medida que ele fazia o scanning da multidão, os seus olhos caíram subitamente sobre ela, de pé perto da borda do palco. Os seus traços marcantes foram iluminados pelas luzes coloridas do palco. Ela estava vestida com uma roupa simples mas elegante, que acentuou a sua figura. Ele não podia deixar de se sentir atraído por ela, uma atração inexplicável para ela que não conseguia explicar bem. Quando seus olhos se encontraram, ele sentiu-se como se tivesse sido atingido por um raio, e naquele momento, ele sabia que ela seria alguém especial na sua vida. Ele sabia que tinha de fazer a sua jogada, por isso respirou fundo e dirigiu-se a ela. Tentou jogar com calma, mas não podia negar o facto de que o seu coração lhe batia no peito com excitação e nervosismo. Ao aproximar-se dela, podia sentir os olhos dela sobre ele, e podia dizer que ela estava curiosa sobre ele. Ele não queria vir demasiado forte, por isso decidiu começar com um simples elogio sobre o concerto. Inclinou-se perto dela, e sobre o som da música disse: "Desculpem-me, não pude deixar de reparar em vocês do outro lado da multidão. Só queria dizer, estás linda e o concerto é espantoso, já o tinhas visto antes?" Ela virou a cabeça e sorriu para ele, os olhos dela iluminaram-se. "Obrigado", disse ela. "Nunca o tinha visto antes, o seu amigo é músico?" Ele sorriu, aliviado por ela ter recebido bem o seu elogio e sentiu-se encorajada a continuar a falar com ela. "Sim, ele é. Estou contente que esteja a gostar." Ela sorriu de novo e eles começaram a falar, a conversa fluía facilmente entre eles. Enquanto conversavam, ele sentiu uma ligação imediata com ela, uma sensação de que se compreendiam um ao outro a um nível mais profundo. Ele sabia que queria conhecê-la melhor, e certificou-se de lhe perguntar se ela estaria interessada em tomar uma bebida juntos depois do concerto ter terminado. Ela concordou, e foi assim que começou o início da sua história. Após o fim do concerto, dirigiram-se a um bar próximo que era um local popular entre os frequentadores do concerto. Enquanto caminhavam, continuaram a conversar e a rir, e ele não podia deixar de sentir uma sensação de euforia pela forma como a sua conversa parecia fluir sem esforço. O ar entre eles estava cheio de excitação e antecipação, e ele mal podia esperar para ver para onde iriam as coisas entre eles. Quando chegaram ao bar, encontraram uma pequena mesa no canto e pediram bebidas. O ambiente era animado e divertido, com as pessoas ainda a zumbir sobre o espetáculo que tinham acabado de ver. E ele encontrava-se cada vez mais à vontade com ela à medida que a noite avançava. Falavam de tudo, desde música até aos seus interesses comuns, e ele ficou impressionado com a facilidade com que era fácil falar com ela. Ele sentiu que podia dizer-lhe tudo e ela compreendia, e ela parecia sentir o mesmo por ele. À medida que a noite avançava, ele encontrava-se a cair cada vez mais fundo sob o feitiço dela. Ele não podia deixar de pensar que este era o início de algo verdadeiramente especial, e ele sabia que a queria ver novamente. Ambos perceberam que ainda não se queriam despedir. Eles estavam a divertir-se tanto juntos e a ligação que sentiam era inegável. Quando terminaram as suas bebidas e a noite estava a chegar ao fim, ela olhou para ele com um sorriso sugestivo e disse: "Sabe, o meu hotel fica a poucos quarteirões de distância. Gostaria de voltar e continuar esta conversa ali?" Ele foi apanhado desprevenido pela sua presteza, mas não podia negar a forma como seu coração saltou uma batida só de pensar em passar mais tempo com ela. Ele sabia que queria estar com ela, e por isso acenou com a cabeça e disse: "Sim, eu adoraria."
Saíram do bar e caminharam juntos para o hotel. A sua conversa continuava a fluir facilmente enquanto caminhavam pelas ruas da cidade. Ao aproximarem-se do hotel, ela pegou-lhe na mão e olhou para ele com um sorriso lúdico, e ele sabia que estava a apaixonar-se por ela. Eles não conseguiam parar de falar e rir, a ligação entre eles ficava cada vez mais forte a cada momento que passava. Quando entraram no quarto do hotel, havia uma sensação palpável de antecipação e excitação no ar. A atmosfera estava carregada de uma sensação de intimidade, como se ambos soubessem que algo de especial estava prestes a acontecer entre eles. O quarto estava pouco iluminado, com uma iluminação suave que criava um ambiente quente e convidativo. Sentaram-se na cama, de frente um para o outro e continuaram a conversar. A sua conversa tornou-se mais pessoal à medida que a noite avançava. Enquanto falavam, inclinavam-se cada vez mais para mais perto, até estarem apenas a um sopro de distância um do outro. O quarto estava em silêncio, excepto os seus sussurros e o som dos seus corações a bater. Era como se fossem as duas únicas pessoas no mundo, perdidas no momento e na companhia uma da outra. A química que existia entre eles desde que se conheceram, agora era mais intensa. Era como se toda a atração, todo o desejo que sentiam um pelo outro se tivesse finalmente manifestado e eles estivessem completamente absorvidos uns nos outros, nada mais importava. A química entre eles era inegável, e à medida que a noite avançava, ambos sabiam que entre eles crescia uma atração que não podiam ignorar. A noite estava repleta de um sentimento de magia, como se vivessem num sonho, e ambos hesitavam em deixá-la terminar. Sabiam que estavam a experimentar algo verdadeiramente especial, algo que iria mudar as suas vidas para sempre. A química entre eles era elétrica. A partir do momento em que se encontraram, houve uma faísca, uma ligação inexplicável que parecia puxá-los um para o outro. Enquanto conversavam e riam juntos, parecia que se conheciam há uma vida inteira, e a conversa fluía facilmente entre eles. Pareciam entender-se a um nível profundo, terminando as frases um do outro e partilhando um sentido de humor. Descobriram que tinham muito em comum. E descobriram que tinham uma paixão partilhada pela música. Enquanto dançavam juntos no concerto, ele podia sentir o calor do seu corpo contra o dele. Era como se estivessem perdidos no seu pequeno mundo, com a música e a multidão a desaparecer no fundo. Estavam tão concentrados um no outro que mal reparavam nas pessoas à sua volta, e ao olharem-se nos olhos um do outro, sabiam que havia algo de especial entre eles. Conseguiam sentir uma unidade não dita, um entendimento que ia para além das palavras. À medida que a noite avançava, a sua ligação foi se fortalecendo, e eles sabiam que se estavam a apaixonar um pelo outro. Sentiam uma sensação de familiaridade e conforto um com o outro, como se se conhecessem há anos, e não conseguiam imaginar voltar às suas vidas normais sem o outro. A ser continuado.